noite. É uma alegria para mim estar aqui, né? Eu sou filha dessa casa, como a Natália falou, e faz 5 anos que Deus nos levou para outro lugar. Tem muitas carinhas aqui que eu não conheço, né? Meu nome é Priscila, como já foi falada, eu sou enfermeira, serva do Senhor, nasci aqui nesse lugar, vivi durante toda a minha vida aqui, né? E só saí quando Deus mandou a gente sair. E fui convidada e estou com muita alegria aqui para falar sobre esse tema, porque eu sei que o Senhor me chamou para isso. É a primeira vez que eu falo para tanta gente, de uma vez, né? E eu confesso que antes aqui era mais fácil, porque eu servia no louvor, então eu subia, fechava o olho, não via ninguém, só cantava, abria o olho só na hora de terminar. E agora eu vou olhar para vocês e falar um pouco da nossa história e como a gente tem construído, né, o nosso dia a dia com o autismo do nosso filho, né? Ali está meu esposo, ele ficou aqui porque ele disse que ia ficar comigo nesse momento. O nome dele é Micael, também é filho dessa casa, né? Nós nos casamos aqui, foi o pastor Hamilton que nos casou, e nós casamos em 2014. Quando nós casamos, a gente começou a trabalhar com famílias aqui na igreja, né? A gente saiu dos jovens e começou a trabalhar com casais e famílias, né? E com 3 anos e meio de casados, a gente recebeu a notícia que estávamos, né, esperando o nosso primeiro filho, o João, que é a criança que tem TEA, né, o nosso filho que tem TEA. E aí foi muita alegria, né, porque era a notícia do nosso primeiro filho. Só que antes da notícia da gravidez, eu tinha feito uma seleção. E eu fiz a seleção para trabalhar aqui em Campina e outra seleção para trabalhar em outra cidade. E aí, quando saiu o resultado da prova, saiu que eu tinha passado para outra cidade. Essa cidade era no Alto Sertão. O nome da cidade é Cajazeiras, bem longe daqui, né? E a gente ficou se indagando, por que, Deus, né? Se eu podia ter ficado aqui e o Senhor me levou para lá. E Deus estava preparando tudo para que a gente ficasse mais fortalecido como família, né? Quando saiu o resultado, eu não estava grávida ainda, com pouco tempo eu engravidei. E meu esposo, ele trabalhava numa empresa aqui em Campina, que muitas vezes ele viajava, porém, os nossos planos, quando saiu o resultado, não eram ir todo mundo. Eu ia, ficava indo e voltando, e no período de 1 ano, depois de 1 ano, eu podia tentar uma transferência para cá, ou através de uma pessoa que trocasse comigo, ou por movimentação, né? Então, nosso pensamento é esse: não vamos sair de Campina, porque a gente nunca se imaginou saindo daqui, a gente nunca se imaginou em outra igreja. E aí ficamos nesse pensamento. Só que quando a gravidez veio, a gente ficou, e agora? A gente não quer se separar. Como é que vai ser? Vamos vivendo, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí eu tive uma gestação muito tranquila, tive João com 39 semanas. E com 15 dias que João tinha nascido, meu esposo recebeu o desligamento da empresa. E a gente, e agora, né? Com recém-nascido, meu esposo tinha sido desligado, só eu estava trabalhando com o vínculo, então vamos ver, né? Vai receber a rescisão, o seguro, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos esperar o concurso chamar. E aí, a gente ficou vivendo todo mês na expectativa de ser chamado pelo concurso, né? Só que aí Deus já queria nos ensinar, naquela época, a dependência dEle, né? A gente tinha muitos planos, porém, os planos do Senhor foram os que foram executados. Eu lembro que, na época que ele tinha sido desligado, né, ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, como eu trabalho, eu faço um extra com fotografia, porque ele também é fotógrafo, eu vou rodar de Uber, a gente vai segurando o seguro, né, o que recebe da empresa, e vamos esperar. E foi incrível trabalhar de Deus, porque quando foi o último mês do seguro, quando chegou no último mês, que a gente disse assim, pronto, agora acabou o dinheiro do seguro, acabou o que a gente tinha, e mês que vem só Deus sabe como é que vai ser. No outro mês, eu fui chamada. Só que a gente não tinha dinheiro para se mudar. Aí meu esposo tinha uns instrumentos daqui da igreja, não ia servir mais aqueles, não, vou vender, a gente se muda e vamos ver como é que vai ser. E assim foi, né? A gente vendeu os instrumentos, a gente conseguiu o dinheiro da mudança e fomos todos morar em Cajazeiras, eu, ele e João. João tinha 11 meses de idade. E aí foi aquela cidade pacata, tudo muito tranquilo, muita saudade da família, né? Muita saudade daqui. Eu acompanhava os cultos pela internet, né?
até me firmar numa igreja lá. E foi se passando o tempo, né? João foi fazendo um ano, e todo o acompanhamento médico de João era aqui. Então, quando a gente vinha para Campina para eu trabalhar, eu levava João para a médica. E eu lembro de uma situação que foi bem curiosa e marcou bastante naquela época, que João tinha mais de um ano já, e na recepção da clínica, tinha uma criança com menos de um ano que estava bem social lá. Ela dava tchau, ela mandava beijo, e eu olhei assim, eu disse, João, não faz isso. Fiquei naquela, né? João não faz isso. Aí eu entrei no consultório da médica, a médica fez toda a avaliação, né? João sempre foi uma criança muito tranquila. E aí eu disse, doutora, João, eu vi uma criança lá fora, bem menor que João, e ela tão social, ela dando tchau, mandando beijo. Meu filho não faz isso. Aí ela disse, você estimula? Aí eu fiquei pensando, será que eu estimulo o suficiente? Será que eu estimulei o suficiente? Ela disse, estimule ele, porque ele é muito novinho ainda, ele não tem nem 1 ano e 6 meses, então ele precisa de estímulo, né? E eu ficava sempre acompanhando a caderneta para ver se ele estava atingindo os marcos de desenvolvimento, né? Para mim, ele estava. Até aquela presente data, ele estava. Só que essa questão social me pegou. E aí foi se passando mais o tempo, a gente morando lá no sertão, né? Só nós 3. E a gente foi percebendo que a comunicação de João, a fala de João era um pouco travada, comparada a outras crianças. Né? Na caderneta, lá tem os marcos assim, até 20 palavras, tal idade até 50, 200 palavras. E era uma coisa que crescia muito rápido. E aí eu não vi, eu achava João travado na palavra. Eu dizia, meu Deus, ele só fala mamãe. Aí depois João começou com outros comportamentos. Ele começou a falar o alfabeto. E João, com 1 ano e 6 meses, não errava uma letra do alfabeto. Ele falava em inglês e falava em português o alfabeto. E eu, meu Deus do céu, onde é que esse menino aprendeu isso? De repente, o menino sabia contar até 30. Eu não sei se vocês conhecem o meu menorzinho, que tem 2 anos. João era menor do que o meu mais novo, né? E ele contava até 30, ele sabia o alfabeto, sabia formas geométricas, isso sem ninguém estimular, era uma coisa natural dele. E fora isso, eu falava mamãe. Aí eu, meu Deus do céu, ele chegava aqui, por exemplo, na idade que ele tinha, se ele olhasse para esse ventilador, ele falava, círculo. Aí ele ficava, círculo, mamãe, círculo. Que é uma característica do autismo, a hiperlexia, né? Tem crianças que têm. E ele tem essa característica muito forte. E aí ele ficava, círculo, ele não dizia que era um ventilador. Ele olhava para aquela porta, ele falava, quadrado, mamãe, quadrado preto. Ele não falava que era uma porta, ele não falava a função das coisas, ele falava o que era, ele tinha hiperfoco. E eu dizia, meu Deus do céu, aí todo mundo achava lindo, né? Meu Deus, como ele é inteligente. Ele chegava e fazia hexágono, as formas geométricas, o pessoal fazia, meu Deus. E eu, meu Jesus, alguma coisa está errada, porque as crianças da idade dele era tudo falante, né? E eu, meu Deus do céu. E ficava aquela inquietação. Só que como ele era muito calmo, não dava trabalho para comer, assim, não tinha outras características que fossem tão gritantes naquela época, eu jamais imaginei que era autismo, né? Eu não sabia nem o que era autismo, porque eu não tinha vivência na minha família de autismo, né? A gente é o primeiro caso, vamos dizer assim, registrado. E aí eu fiquei naquela inquietação e comecei a pesquisar sobre atraso de fala. E quando eu pesquisava sobre atraso de fala, era pum, autismo. Eu dizia, meu Deus, e agora? Não, mas João não é autista. João é tão carinhoso, olha só a visão. João é tão carinhoso. João gosta de abraçar, João é calmo, João não dá trabalho para dormir. Até aquela época, João só apresentava o prejuízo da comunicação. E aí eu, meu Deus do céu, não, ele não é autista, mas vamos fazer o seguinte, vamos levar ele numa médica, numa neuro, né, com 1 ano e 6 meses, e vamos ver o que ela vai dizer. Aí eu fui para a neuro, eu, Micael e João, ela deixou ele lá brincando e a gente começou a conversar, né? Ela fez toda a entrevista e no final ela só disse assim, porque ela não se dirigia tanto a ele, né? Ela tentava comunicação com ele, mas ele estava lá com os brinquedos e a única coisa que ele apresentou na consulta, que ela percebeu e falou, foi os flerps. Quando ele estava muito feliz, ele fazia assim, ou batia palma. E ela falava, Priscila, eu não posso diagnosticar ele com autismo só por causa dessa característica, né? São várias características que fecham um diagnóstico. Mas vamos fazer o seguinte,
Vamos levar ele para a fono, vamos tratar o sintoma, vamos botar ele na fono e vamos botar ele na escola. Isso em 2020. Aí eu, beleza, vamos botar. Quando cheguei em Cajazeiras, comecei a procurar fono e escola. Coloquei o menino na escola com uma semana, pandemia. Aquela loucura, para tudo, não tem nada mais. Eu, meu Jesus, todo mundo trancado dentro de casa, um monte de gente adoecendo, um monte de gente morrendo, e ninguém queria atender. Ninguém atendia, não tinha fono que atendesse particular para o plano, não tinha ninguém que atendesse, era todo mundo trancado dentro de casa. E aquilo me angustiava. E eu dizia, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? E tudo que eu pesquisava aparecia autismo. Era engraçado, porque assim, se tivesse uma notícia do jornal que eu passasse na hora, era falando de autismo. Se eu botasse na internet, se eu fosse pesquisar atraso de fala, como estimular uma criança, era autismo. E aquilo foi me angustiando de uma forma, porque eu não sabia, se fosse o autismo, o que fazer. Eu achava que ele não tinha possibilidade de evoluir. Eu dizia, meu Deus, se ele for autista, eu não posso nem morrer. Porque quem é que vai tomar conta do meu filho? Né? Como é? Esse é o pensamento, irmãs, das mães de autista. É o pensamento, eu não posso morrer. Com quem vai ficar meu filho? Né? Porque, assim, é um choque. A gente acha que eles não têm probabilidade de evolução, né? E aí eu dizia, meu Deus do céu, quem vai tomar conta do meu filho? Meus pais, quando eu morrer, já vão ter morrido, né? Então, como é que vai ser? Não, pela ordem, né? Os nossos pais morrem primeiro que a gente, né? Como é que vai ser? Eu ficava, meu Jesus, não é autismo, não é autismo, né? E a angústia foi tomando conta de mim. Só que quando eu conversava com o Micael, ele dizia, homem, pelo amor de Deus, lá vem tu com essa história. Tem tanta gente que fala tarde, ele é menino. Menino fala tarde. E lá dentro de mim, eu dizia, tem alguma coisa. Esse menino tem que destravar essa fala. E nada me ajudava em termos de eu buscar a ajuda de profissionais. Por quê? Porque estava tudo fechado. E agora? Aí eu fiquei bem angustiada. Eu ficava, né? Eu não conversava com ninguém do trabalho porque eu tinha vergonha de alguém me perguntar, de alguém falar, né? Ou me olhar com um olhar diferente. Quem é mãe de autista sabe que a gente fica com esse medo antes de encarar e de aceitar, né? A gente acha que vai ser excluído totalmente da sociedade, a gente acha que vai ser... Tem os desafios, mas a gente tem uma visão que a gente quer tudo menos o autismo, porque a gente tem medo. E aí eu lembro de uma noite que eu estava muito angustiada lá no hospital, e eu pesquisando lá escondida, quando alguém chegava eu minimizava a tela, aí quando saía eu aumentava a tela de novo. E aí eu trabalhava à noite e tinha o horário de descanso, né? Aí eu fui descansar. Quando eu fui descansar, eu deitei, né? Tentei não pensar nisso, adormeci. Irmãos, eu tremo e me arrepio até hoje, porque eu escutei uma voz no meu ouvido que falava bem pertinho de mim. É tanto que na hora eu abri o olho assim e olhei para o lado, porque é como se fosse uma pessoa. E até hoje eu tremo quando eu lembro dessa voz, porque foi o próprio Deus falando para mim. Ele é autista. Quando eu acordei, quando eu abri o olho, na verdade, eu só fazia chorar. E eu não podia chorar alto porque o pessoal estava descansando. E eu, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Não. Eu pensava que eu tinha, sonhado, e de tanto eu pensar aquilo, né? E aquela voz, ela foi clara, não, ela é clara. Quando eu lembro dela até hoje, é como se eu escutasse ela de novo. Como se fosse foi o próprio Deus me falando, só que eu não quis aceitar. Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Não comentei com o Micael, fui para casa e fiquei na luta de conseguir uma pessoa para avaliar e tratar João, uma fonoaudióloga, né? E aí não consegui em Cajazeiras. Eu dizia assim, aí eu tinha feito 1 ano já de empresa, né? Só que para eu vir embora, eu tinha que conseguir uma pessoa para trocar comigo. E era muito difícil, porque quem estava em João Pessoa e Campina Grande não queria ir para o sertão, já tinha se acostumado com aqui, né? E eu, meu Deus do céu, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser? Senhor, vai na frente, eu preciso de uma transferência. Consiga essa transferência para mim. Só eu e Deus. Eu não chegava a compartilhar essas coisas com o Micael, porque toda vez que eu falava com ele, ele dizia que não era, né? Era coisa na minha cabeça.
E aí eu lembro que eu orei e eu disse, eu vou descansar. Nessa área da transferência, né, do autismo, ainda estava me perturbando. E aí foi lindo o meu processo de transferência, porque não foi eu que recebi a proposta. Eu tinha uma amiga que ela era daqui de Campina Grande e trabalhava lá comigo. E ela tinha um problema no joelho, e toda vez que ela viajava para o sertão, ela chegava com o joelho muito inchado, porque eram 7 horas de viagem de ônibus. E aí ela ficava, meu Deus, eu preciso voltar para Campina, né? Porque eu vai piorar a minha situação no meu joelho. E ela recebeu uma proposta para ir para João Pessoa. Só que ela disse, eu penso em colocar a empresa, tentar voltar para Campina de forma judicial, alegando que são muitas horas de viagem. Se eu for para João Pessoa, a justiça vai dizer, não é muitas horas de viagem, dá para você ficar. Aí o que foi que ela pensou? Ela veio conversar comigo e ela disse, Priscila, eu vou dar de presente a você. E eu senti Deus dizendo assim, eu estou no controle, calma. E foi bem rápido, assim. Eu estava trabalhando hoje, de repente, daqui a 15 dias eu já estava vindo para João Pessoa. E aí viemos para João Pessoa. Quando a gente chegou em João Pessoa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma clínica de desenvolvimento infantil, né? João, para mim, não era autista, ele precisava de uma fono e uma escola. E aí colocamos ele numa escola e colocamos eles na clínica de desenvolvimento e ficamos ali, né? Vendo como era que funcionava. Porque a clínica de desenvolvimento, ela não trata só autistas, né? Tem vários tipos de transtorno, vários tipos de quadro. E aí ficamos, né? E eu lembro que na escola, quando João estudava, né, nessa escola que ele estudava, a professora sempre falava para mim que ele tinha uma dificuldade de ficar sentado, que ele queria ficar com os colegas que eram maiores, ele não queria interagir tanto com crianças da idade dele. Ele queria interagir com crianças maiores. Aí eu dizia, é porque os primos dele são tudo grande. Eu ficava só me enrolando. Eu disse, os primos dele, que ele é apaixonado, são tudo grande. Por isso que ele não se interessa por criança da idade dele. E aí ela falava, Priscila, a sala dele não tem tanto estímulo visual de alfabeto, de números. Então, ele pega a cadeirinha dele, vai para a janela da outra sala e fica lá. Ele sobe na cadeirinha e fica falando A, B, C, D. E aí, eu sempre comentava com a família, né? E aí eu acredito que naquela época já se sentia que alguma coisa estava fora do que era o padrão. E eu comentava isso de uma forma bem leve. O mocinho vai ficar muito de castigo em casa porque está dando trabalho na escola, eu dizia. E aí teve um dia que eu estava na clínica, eu tinha comentado isso no grupo e meu irmão ligou para mim. Meu irmão que mora em outra cidade. Ele ligou para mim, aí ele fez, eu sei que você... Eu ouvi o que você falou aí no grupo e eu queria fazer uma pergunta para você. Aí eu, diga. Aí ele, o que é que está faltando para você assumir que tem alguma coisa de errado com o João? Irmãos, aquilo foi como uma faca entrando nas minhas costas. Porque quando a gente é mãe e não sabe o diagnóstico, é um conforto para a gente quando as pessoas dizem assim, ele não parece autista. Só que, no fundo, a gente sente que alguma coisa está fora do padrão. E quando a gente sente, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ouvir o nosso coração. E eu tinha a questão de Deus falar comigo, né? Que eu disse que era coisa da minha cabeça. E aí ele disse, o que é que está faltando? Quando ele falou isso, as lágrimas desceram na hora. Ele disse, eu tenho uma coisa para dizer para você. Se João for autista ou qualquer outra coisa, a gente vai batalhar para ele se desenvolver. A gente vai vestir a camisa, e as lágrimas descendo, eu escutando, né? A gente vai vestir a camisa, a gente vai aceitar ele como ele é. E a gente vai parar de olhar para ele hoje, comparando com crianças que não são do grupo dele. E aí a gente vai começar a olhar ele com os avanços do grupo dele. E eu, tá bom, eu vou procurar ajuda. Ele disse, procura ajuda. Se ele for autista, não tem problema, a gente está junto. Aquilo foi muito fortalecedor, porque foi um divisor de águas para mim. Porque o meu medo era de estar só. Embora minha família me apoiasse, eu precisava que alguém me dissesse, né? E aí o Micael, Pepe falou isso e aquilo para mim. Peterson, o nome dele, né? Chama ele de Pepe. Falou isso para mim. Aí ele disse, então vamos procurar um médico para ver, Micael. Todo descrente, né? Achando que não era autista. Vamos embora. Aí ele sempre foi muito assim, de resolver as coisas, né? Ele foi atrás de um médico, e a gente foi, e nesse período eu engravidei de Arthur.
E a gente foi para o médico, né? Quando chegou lá na consulta, o médico, né, fez todas as perguntas e a gente talvez, assim, aconteceu comigo, né? Eu não falava tudo para um médico, porque eu queria ouvir que João não era autista. Só que o médico, ele era especialista em desenvolvimento infantil. Então, mesmo que eu não falasse, ele conhecia assim, ó, de cara. E ele foi extremamente humano, porque ele me viu grávida e eu acho que ele viu, né, que eu estava escondendo alguma coisa. Acho que ele pensou assim, não, eu não vou dizer a ela agora, não. Eu vou dizer que eu levanto a hipótese, que foi o que ele disse. Eu disse, eu vou... Ó, Priscila, João, ele chegou aqui, ele tem características de autismo, mas ele está me confundindo um pouco, porque agora, no final da consulta, ele está apresentando uma interaçãozinha comigo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar ele em todas as terapias, ou seja, já estava dando tratamento a ele, né? E a gente vai, coloca ele em todas as terapias e com 6 meses você volta com os relatórios dos profissionais, porque eles precisam desse relatório para fechar diagnóstico, né? Embora, olhando, ele já conhece. Beleza. Quando ele levantou essa hipótese, aí eu disse, eu vou estudar sobre autismo agora. Já que tem a possibilidade, vou estudar. Aí eu me matriculei num curso, né, que o médico, ele era pai de uma criança autista, evangélico ele, e ele tem um curso que é muito enriquecedor. O curso é Simplificando o Autismo, Dr. Tiago Castro. Eu recomendo demais. Ele é uma bênção, esse homem. E aí eu fiz o curso, e quando eu fiz o curso, irmãos, eu dizia, João, a cada aula eu dizia, João, é João, é João, é João. E eu disse, meu Deus, João é autista mesmo. E aí eu vi no curso que o meu filho, o que ele precisava, era que eu aceitasse, para dar o tratamento que ele precisava e ele desenvolver. E que o tempo era ouro, porque a criança era muito pequena. Então, quanto menor ele for e tiver estímulo, mais eles aprendem, eles têm novas habilidades, né? E aí, vão procurar um médico. E a gente sabia que precisava enfrentar processo judicial para ter o tratamento completo, né? E aí a gente foi buscando os médicos lá em João Pessoa e vamos embora. Aí conseguimos a consulta com uma médica lá muito boa. E quando a gente chegou nessa consulta, eu comecei a falar. Eu e Micael, falou. Aí no final ela disse assim, eu vejo que vocês são bem conscientes, então eu não preciso dizer nada, né? Aí eu, doutora, a gente quer o laudo para a gente começar o tratamento correto. E aí, ela fez o laudo, e quando a gente recebeu esse laudo, veio o luto de Micael, porque ele caiu no choro quando viu o nome de João e o Cid, né? Foi difícil para ele, foi nesse momento que caiu a ficha dele. Só que Micael é muito resolutivo, né? E aí ele caiu a ficha, ele chorou naquele momento e ficou lá, né? Triste. Até hoje ele disse que quando vê o papel ele lembra do que ele sentiu, mas vamos embora atrás do tratamento. Vamos embora. E fomos. Aí João começou com o tratamento que era o adequado, né? A gente enfrentou o período na justiça. E aí a gente passou a deixar de ver uma criança só autista. Porque quando eu comecei a estudar, tudo o que eu vi em João era só autismo. Eu dizia, é característica. É característica. Porque o autismo ele é muito amplo. Ele tanto vem de uma criança mais agitada, como uma calma demais, como era João. Ele tanto vem de uma criança que não fala, que tem prejuízo na fala, para uma criança que fala muito cedo, uma fala assim muito acima do padrão para ela. Então, eu aprendi isso no curso. E aí eu disse, meu Deus do céu, é João, é João, é João. E quando a gente começou o tratamento, que eu vi João desenvolvendo, eu disse, estou vendo meu filho de volta. Eu deixei de ver o autismo e comecei a ver meu filho de volta. E aí, Deus sempre dizendo para a gente, eu estou cuidando, calma. Eu estou no controle, vai dar certo. E aí, nesse processo, a gente percebeu nas clínicas, né, que tem crianças que são autistas, que têm o diagnóstico, e tem crianças que estavam na mesma situação que a gente, que os pais estavam em busca, mas não aceitavam, ou em outros lugares a gente percebia que tinha crianças que tinham características de autismo e os pais não aceitavam. E a gente, meu Deus do céu, isso começou a nos consumir, porque a gente aprendeu no curso e na nossa vida que o diagnóstico precoce mudava tudo. E, às vezes, a falta de aceitação só atrapalha, às vezes não sempre.
E a gente, meu Deus do céu, como é que a gente vai... A gente tem que conversar com esse povo. A gente tem que conversar. Só que não é todo mundo que quer falar sobre autismo. Quem tem um caso de autismo na família que não aceita e que não quer ver, porque a gente sabe, irmãos, que alguma coisa não está do jeito que é para estar. A gente não quer falar, como eu, né? Eu me escondia. E aí eu comprei um colarzinho que fala que, assim, no colar tem mãe de autista, né? Eu disse, eu vou ficar usando esse colar. Porque quem tiver uma suspeita de alguém da família, vai olhar para o colar, vai ver que eu sou mãe e vai perguntar como foi que eu descobri. Eu disse, eu vou usar esse colar para eu entrar na história, né? E assim como muitas vidas aconteceram. Né? Às vezes hoje no hospital não sou mais permitida usar o colar, né? Mas sempre que eu posso eu uso e as pessoas me param e perguntam, né? E perguntam como é, como foi, como foi o diagnóstico? Ah, eu conheço alguém que é assim. E como eu faço para falar com a mãe? Porque realmente é difícil, né? Não é todo mundo que tem a mesma coragem que meu irmão teve, que na época eu fiquei realmente muito impactada, mas eu vi que foi o melhor para mim. Eu vi que foi o cuidado de Deus. Né? E aí eu passei a ver meu filho de volta, né? E os questionamentos que eu tinha quando eu tinha medo de ser autismo, eu dizia, Senhor, por que, Senhor? Se for autismo, por que comigo? Não pode ser outra coisa, não? Um TDAH, outra coisa que é mais aceitável na sociedade, né? Na minha cabeça. E eu dizia... Autismo não, Senhor, por que comigo? Tem tanta gente, logo na minha família eu vou ser o primeiro caso, eu tenho 3 irmãos, eu querendo jogar bola para meus irmãos. Né? Eu tenho 3 irmãos, minha família é enorme, e eu sou o primeiro caso, tem que ser comigo. E aí, quando o diagnóstico veio e a aceitação veio, e Deus foi nos mostrando, né, que ia nos direcionar, a gente deixou de perguntar o porquê para perguntar assim, Senhor, qual é o propósito? Por que o Senhor nos deu um filho autista? Há um propósito nisso. Porque eu sei que, embora a gente lute para ele ter autonomia, para dar um tratamento, para que ele desenvolva, eu sei que ele nunca vai deixar de ser autista. Ele vai ter as dificuldades dele na fase adulta também, na adolescência. E como é que eu vou lidar com isso quando eu não estiver mais aqui, né? E aí, eu deixei de perguntar por quê para Deus, para perguntar, Senhor, qual é o propósito? Em que o Senhor quer trabalhar conosco? E na nossa casa, Deus trabalhou de forma linda, irmãos, porque eu não quero romantizar, mas o trabalho que Deus fez em nossos corações, através do diagnóstico de João, eu digo a vocês que eu entendo como uma missão, como uma coisa que é necessária na nossa vida. Porque quando a gente foi para o sertão, né, que a gente esteve longe lá, sozinho, na dependência do Senhor, a gente via como uma preparação, como família. A gente sempre gostou de trabalhar como família, né? E aí, quando a gente saiu daqui, a gente ficou naquela situação, né? Como é que vai ser? Mas Deus já via tudo, né? Deus já via até o último dia da nossa vida. E Ele já via com que a gente ia trabalhar, né? E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou chegar para essas famílias agora? Como é que vai ser? Nem todo mundo é crente, né? Eu só trabalhava com crente, era mais fácil, né? Como é que eu vou chegar para falar sobre a paz que eu sinto e que a minha casa tem, mesmo com o diagnóstico? Mesmo com uma luta constante, que é o diagnóstico. Não deixe de ter luta, não, irmão. A gente tem luta todo dia. A gente chora também. A Priscila humana tem hora que quer sair correndo. Mas aí Deus vem, acalma meu coração e diz, eu estou aqui e a minha graça te basta. E o que é que eu entendo? Que eu não estou aqui para ver o terreno. Eu estou aqui em busca da glória eterna. Então, o autismo do meu filho não vai ser eterno. Entendeu? O autismo do meu filho não vai ser eterno. Eu estou passando isso aqui agora, né? Essa luta, tenho aprendido com o Senhor, mas eu sei que um dia ela vai acabar. E nós estaremos na glória, né? Ele também é um desafio para a gente ensinar sobre fé para João, porque o autista, ele é muito concreto, né? Ele é muito aquela coisa, né? Se ele pegar
Um controle, ele não simula um controle como um carrinho. Um controle é um controle, um carrinho é um carrinho. E aí, como é que eu vou ensinar sobre fé? Né? Meu Deus, me ajude. E Deus tem nos dado sabedoria em viver na fé, né? Ele cresce, assim, Deus tem nos mostrado que ele vai crescer num lar que ele vai ver a fé e vai ver que existe algo por trás daquilo, e o por trás daquilo é Deus. E a nossa esperança é essa, porque quando eu engravidei de João, eu entreguei ele ao Senhor. Eu disse, Senhor, ele é teu. Ele é teu, ele vai ser um servo teu. E quando eu vi de João como autista, eu disse, pronto, cadê meus planos? Do meu filho brilhando aí na profissão dele, sendo um servo do Senhor, como é que vai ser? Para mim não existia possibilidade nenhuma para a vida dele. E Deus foi nos mostrando, dia após dia, que existe sim uma possibilidade para João, que ele vai crescer, eu tenho fé, que ele vai ser um servo do Senhor, porque ele é do Senhor, ele é obra do Senhor. Ele veio autista e é obra do Senhor. Eu passei a ver dessa forma e tudo mudou para mim. Tudo mudou. Porque foi a fé em Deus, a confiança na soberania do Senhor, que está no controle de tudo, que não nos faz desistir e faz nos confiar de que quando a gente não estiver aqui também vai dar certo. Porque é Deus quem vai cuidar dele. Entendeu? E aí, lá na nossa igreja em João Pessoa, a gente enfrenta, assim, eu louvo a Deus pela iniciativa dessa casa, né, da minha casa, que eu ainda vou dizer que é minha casa. Em estar abrindo os olhos para isso, porque nós, como famílias de crianças neurodivergentes, não só autistas, mas com outros, né, com outros diagnósticos, a gente sente, né? Muitas vezes a gente não consegue assistir o culto. E as crianças, cada uma se manifesta de uma forma diferente, né? Quando eu vou assistir o culto lá em João Pessoa, como João, ele foi diagnosticado como nível 2, né? Ele já se comunica, mas ele ainda tem a fala prejudicada para a idade dele, que é 5 anos. Então, assim, às vezes a gente se sente inseguro de deixar ele numa salinha, porque a pessoa pergunta alguma coisa a ele, ele só fica olhando assim. Não é a todo mundo que ele conversa, que ele responde, né? Então, assim, e às vezes ele não quer ficar na sala, ele quer ficar no parquinho que tem lá na igreja. E aí a gente se reveza. E assim, é às vezes um pouco difícil porque, tipo, a gente como casal e família, a gente não planeja isso. A gente planeja para a igreja, todo mundo assistir o culto, né? E tem semana que é muito difícil. Mas a gente ora e diz, Senhor, nos dá força. Não é porque eu sou cristã que eu estou tendo essa experiência que eu ainda me considero em construção, que a gente não passa luta, né? A Priscila humana, às vezes, quer surtar. Mas Deus tem se mostrado presente na nossa casa, no nosso coração, dizendo, calma, a minha graça te basta. Tudo vai passar, vai dar certo. E lá na igreja que eu faço parte, a gente está começando um trabalho para essas famílias, não só essas, né, mas com famílias com crianças com necessidades especiais, que muitas vezes têm dificuldade de assistir o culto, e a gente tem planejado fazer reuniões para que uma equipe fique com essas crianças, para que os pais possam assistir o culto como casal, porque realmente às vezes é bem difícil. E glória a Deus que tem dado certo e as igrejas têm aberto os olhos, né? Porque João e outras crianças autistas, como outros tipos de transtornos e diagnósticos, também são criação do Senhor. Merecem respeitos como seres humanos, né? Eles merecem espaço aqui também. E eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja, das igrejas, né? Que lá em João Pessoa também estamos caminhando, né? E em abrir os olhos para isso e se sensibilizar com essas famílias, porque a gente também precisa de cuidado, a gente precisa também assistir um culto, a gente também precisa ser assistido, né? E não é todo lugar, né, que se tem esse espaço, né? A gente já sofre muitas coisas em muitos lugares, né? E na igreja é o lugar que a gente mais quer ser acolhido. Então, eu louvo a Deus, né? Eu até me disponibilizo, né, para sempre que precisar. Eu não sei se vocês conhecem
famílias que estão na fase do diagnóstico sei lá, eu me disponibilizo em ajudar, em conversar, em poder falar com essa mãe, porque a negação, ela só atrapalha o desenvolvimento dessa criança. E quando ela começa o tratamento, você começa a ver um futuro para ela de volta, que é o que a gente tem tanto medo. E eu vejo isso na nossa casa hoje como missão, né? O transtorno, ele nos trouxe essa missão. E eu digo a você que os autistas também são capazes, né? Eu creio que meu filho será um servo do Senhor, estará fazendo a obra de Cristo, assim como eu sonhei um dia, né? É interessante que muitas vezes, mesmo eu com toda essa fé, a gente subestima um pouco o diagnóstico, assim, os nossos filhos, né? Porque a gente às vezes não acredita que eles são capazes de fazer algumas coisas, né? Tão cedo, né? Eu lembro de uma situação que a gente passou semana passada, que a gente estava viajando e lá tinha um stand de picolé de sorvete, né? E ele é apaixonado por picolé de morango. E aí, toda vez que ele queria um picolé, a gente ia lá, alguém ia lá pedir um picolé de morango para ele, né? E teve um dia que um dia dos dias que a gente estava lá, eu estava sentada, ele estava na piscina, de repente eu estava me distraída, de repente ele chegou com picolé para mim. Aí quem foi que te deu isso? E ele só olhando para mim assim, picolé de morango. Aí quem foi que te deu? Eu olhei para o stand de picolé, não tinha ninguém. Eu disse, meu Deus. Aí fui lá. Não acredito, não. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, moça, foi a senhora que deu esse picolé para ele? Aí ela ficou assim, meio assustada. Não sabia se podia dizer que sim, né? Achando que eu ia brigar. Aí ela foi. Aí eu disse, mas como foi? Ela disse, não, ele chegou aqui e disse, eu quero picolé de morango. Aí eu entreguei, ele disse, obrigado. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, moça, é a primeira vez que ele está fazendo isso. Meu filho é autista, meu Deus do céu, eu fiquei super emocionada. A gente subestima um pouco o diagnóstico, né? E para você ver, né? João tem 5 anos e eu ouvi a primeira vez dele, Eu Te Amo, Mamãe, de forma espontânea, com 4 anos de idade. Eu tenho o sonho de escutar dele como foi o dia dele na escola. É uma coisa tão besta para algumas mães, mas para mim... Todo dia eu pergunto, João, como foi na escola? Ele fica só calado. Eu digo, ainda vou escutar como é que foi o dia dele na escola. E é uma luta diária, irmãos, que a gente enfrenta. Mas eu digo a vocês que se não fosse o Senhor, eu não sei como é que a gente estaria. Porque o que a gente vê de família se destruindo depois de um diagnóstico, porque não sabe lidar com o diagnóstico, é muita gente. É muita gente. Eu até... disse a Ana, né, que me disponibilizava. Micael se disponibilizava a falar para os pais, porque os pais precisam ouvir sobre o autismo. Eu fui muito abençoada, irmãos, com o meu casamento, glória a Deus. Eu tenho uma bênção na minha vida, que no momento em que João foi diagnosticado, ele resolveu dar um stop nos sonhos dele, nas carreiras dele, para dar o pontapé no tratamento de João, né? E eu tenho visto que Deus tem honrado ele hoje, quando está tudo já encaminhado, né? A gente ainda não venceu, estamos vencendo cada dia, né? João está sendo tratado, mas eu vejo que Deus tem honrado o nosso lar, os nossos desejos, tudo que a gente deixou para depois, nos mínimos detalhes, porque Deus quer a família junta, Deus quer a família unida. Deus quer essa união. E eu agradeço a Deus pelo marido que eu tenho, pela família que eu tenho, no contexto geral, meus irmãos, todo mundo faz parte desse processo, né? A família inteira. E o meu desejo realmente é poder falar para as outras pessoas e ajudar outras famílias, né? Nós dois, nossa família. Porque a gente sabe que não é fácil, irmãos. E, às vezes, você pode até se perguntar, Priscila, mas eu digo o quê? Eu conheço um caso na minha família, o que é que eu digo? Né? Diga o que está com essa pessoa. Diga, eu não estou aqui para discriminar, nem botar nada negativo no seu filho, mas eu tenho percebido que tem algumas coisas que estão fora do padrão da idade dele. Então, vamos buscar ajuda. A gente não precisa de um diagnóstico, eu não estou dizendo que seu filho tem nada. Mas se é um atraso de fala, vamos procurar um fono. Se é
comportamento muito inadequado, vamos atrás de um psicólogo, né? Que foi assim que eu comecei. E se for alguém da família, você pode dizer, né? Ou não, pode também não ser da família, pode ser alguém de perto, e você dizer assim, não importa, independente do que seja, a gente está com você está precisando de ajuda? Eu te ajudo, me diga como é que eu posso ajudar, porque isso dá muita força para a gente, dá muita força para a gente como pais, né? Porque a gente fica realmente muito inseguro com o diagnóstico. A gente fica com muito medo de tudo. E a gente, às vezes, fica até muito armado. Tem pai que fica armado, né? Se olhar de lado assim, às vezes a pessoa está olhando normal, mas tem pai que acha que você está olhando diferente, né? Se você fala assim, não, mas você está falando isso... Não é, nem sempre é. Mas, às vezes, para a gente entender isso, só o Senhor para nos fazer entender. Porque quando mexe com o filho da gente, é muito difícil, né? Às vezes a gente quer, né, tomar partido. Mas o Senhor nos mostra que muitas vezes não é assim. Às vezes é normal. Meu filho, ele tem 5 anos. Claro que ele vai passar por várias fases na escola que todas as outras crianças passam. Vai doer mais em mim porque ele é autista? Vai. Mas eu não posso pensar que ele está passando por isso só porque ele é autista. Se não for uma coisa muito direcionada para um autismo, né? Então, assim, foi o Senhor que fez isso comigo, com o meu pensamento. Me deu esse conforto, né? De saber que nem tudo era autismo. E quando nós aceitamos o diagnóstico, que eu vi o Senhor trabalhando na nossa casa, eu disse, Senhor, eu tenho que assumir minha posição de serva. O Senhor me deu João, foi o Senhor que criou ele, o Senhor criou ele assim. Eu sou tua serva, me diga só qual é o propósito disso, para eu não estar sofrendo, batendo, né? Para entender logo e obedecer a Deus. Que é melhor obedecer. Né, Arthur? E aí, é isso, irmãos. Assim, eu acho que eu fui bem breve, não fui? Eu era para ter falado mais, mas eu... Pode fazer, com certeza. Certo. Aqui, minha bênção. Vem cá, João, chegue. O pessoal quer te conhecer. Diga, oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Diga, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha o outro ali. Aí, tu quer falar também, Te amo. Tu quer falar também? Diga, oi, pessoal. Pega ela aqui, amor. Vai com titia, vai com titia. Eita! Sim, Priscila, com relação à sua rotina e se com a vinda do outro bebê se ajudou mais ele. Sim. Quando eu aceitei o diagnóstico de João, eu busquei, né, saber se eu tivesse outro filho, qual era a probabilidade, né? Porque o autismo ele é genético. Aí eu fiquei, meu Deus, e se vier outro autista, né? Como é que vai ser? Mas é incrível como eu sempre tive paz no coração em relação a isso. É tanto que eu queria ter mais filhos. Mas meu marido, ele disse que é mais racional que eu. Porque a nossa rotina realmente é uma loucura, né? Agora, no momento, deu uma pausa, porque o plano dele deu um descredenciamento das clínicas que João trabalhava para montar a própria clínica. Então, ele está em fase de transição. Mas eu vou falar da rotina que a gente teve até recentemente, né? A gente acordava de manhã. O tratamento do autismo é intensivo, né? Principalmente nessa idade, por causa da neuroplasticidade. E aí é muitas horas na semana. O plano de saúde dá tudo? Não dá. Tem coisa que é perante a justiça, né? Ele tem que ter o atendimento multi, né? De fono, psicólogo, TO, psicopedagogo. E tem que ter assistentes terapêuticos. Uma para acompanhar na escola e outra para acompanhar em casa, né? 2 horas por dia de terapia ABA, intensivo, né?
A gente não sabe até quanto isso vai ser. Para adaptar isso foi uma luta, porque assim, a gente teve que se reorganizar como família. Tanto para ter uma pessoa todos os dias na nossa casa, como também estar indo para a clínica, né? E era bem cansativo, porque a rotina de João começava de 6h30 da manhã. 7h30 ele começava a primeira terapia. Tinha terapia até 9 horas e de 9 às 11 até na minha casa. Depois ele ia para a escola, tem a assistência que vai para a escola também. E por que essa assistência? Porque, assim, na época que eu recebi a orientação da médica que João deveria ir para a escola, eu não sabia que, às vezes, levar um autista para a escola sem ele estar preparado é mais um transtorno do que uma coisa que vai ser boa para ele. Porque ele precisa de pré-requisitos, ele precisa aprender a sentar, ele precisa aprender a olhar. E o autista, ele tem um olhar diminuído, ele não fixa muito para olhar. E aí eu tive que aprender que João precisava mais das terapias do que para a escola, mas ele já estava matriculado na escola, então eu disse, não, vamos deixar. E aí, essa terapia intensiva, ele tem terapia todos os dias, de segunda a sexta, com AT em casa, né, o atendimento multi, e tem na escola também. É uma loucura, porque, assim, nossa casa é toda basicamente voltada para a rotina dele. Mas, assim, Deus tem nos dado graça, de uma forma que a gente não se sente no direito de reclamar de nada. Porque é muita luta, mas o Senhor está com a gente, né? E a chegada de Arthur, a gente ficou com aquele negócio, né? E se vier autista também, como é que vai ser? Aí eu dizia, bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Pelo menos um medo eu não tenho do que não saber o que fazer, eu sei o que fazer. Mas aí Deus nos deu Arthur e até o momento ele não tem diagnóstico de autismo. Arthur é bem comunicativo, sociável e é a pimentinha lá de casa. É virado. É nossa bênção, nossos filhos são uma bênção. Mais alguma pergunta? Sim. Espera aí, Anteres. É porque está gravando. Aí, senão não sai. Priscila, porque eu já ouvi alguém falando, eu não sei nem se foi Bruna no dia que ela veio, mas dizem que a criança, quando está amamentando, não olha muito para o olho da mãe. Que isso a gente sabe que elas fixam, né? Quando está... Você notou, você lembra? Eu tenho uma... Quando eu descobri isso, eu fiquei tentando buscar na minha mente, porque para mim ele olhava. Mas eu percebia em algumas situações que ele não olhava. Ele olhava para essa região da minha axila, ele olhava para outros ambientes, e ele não olhava toda hora para mim, que é diferente de Arthur, que fica me adorando, sabe? Mas João, ele realmente, quando eu fui buscar na minha mente, meu Deus, será? Porque esses são sinais muito sutis que às vezes você não percebe, né? E aí eu fui buscar na minha mente e eu tive algumas lembranças de realmente dele ter um olhar diminuído no momento da amamentação. Eu tinha uma vizinha que ela tinha uma neta e ela cria, porque a mãe faleceu e ela cria a menina. Só que a menina andava na ponta dos pés. João não tem isso, tem? Não. É outra característica que eu descartava o autismo de João. Porque ele não andava em ponta de pé, né? Ele nunca andou em ponta de pé. A ponta de pé é por uma hipersensibilidade que eles têm, né? Eles são muito sensoriais. Então, encostar totalmente o pé no chão para alguns autistas dói. É muito sensível. Então, eles andam em ponta de pé por causa disso. E o tratamento ajuda bastante, porque eles usam umas botas apropriadas. É bem interessante. Eles são muito sensíveis. Muito sensíveis. Aí tem criança que é a cheiro, tem criança que é a toque. Tem criança que é até no andar. João, o tio dele, o irmão do Micael, uma vez ficou impressionado porque fui andar na praia com ele e tinha umas pedrinhas. E ele andava em cima das pedrinhas como se estivesse andando na areia. E ele com todo cuidado para não se machucar e João andando. Então, assim, a sensibilidade de João não era no pé, naquela época. Já hoje, ele tem apresentado uma sensibilidade no pé, porque ele está com dificuldade de ficar muito tempo com tênis. E quando ele calça o tênis, ele não quer calçar com meia, porque eu acho que a meia incomoda ele, aquilo prendendo, né, o pé dele. Então, assim, antes eu tratava isso como uma ignorância, né? Deixa de frescura, você vai usar. E não é. É do autismo, é uma sensibilidade que ele tem. Hoje, é uma luta para cortar o cabelo dele, mas a gente corta, né? Conversando, tentando... Porque ele desregula na hora de cortar o cabelo. A máquina passando, a vibração da máquina incomoda demais ele. Tem dia que a gente não consegue, tem dia que ele está mais
tranquilo e a gente consegue cortar. Ele chora menos, mas ele ainda chora. Priscila, boa noite. Eu tenho um sobrinho que ele é autista. E eu já até relatei da outra vez. A mãe não queria aceitar, tal. Eu já havia percebido, eu como professora, eu tenho um olhar mais clínico, né? Aí eu havia percebido, mas também não tinha coragem de falar com ela. Até então, veio uma menina para cuidar da criança, percebeu e relatou a ela. Ela foi a primeira pessoa, assim, com que ela falou, foi comigo. E eu fiz esse mesmo papel que seu irmão fez, né? Estou com você, a gente vai averiguar realmente o que está acontecendo. Mas eu queria saber se João, ele responde aos comandos, se ele é independente em termos de fazer xixi, cocô, tomar banho sozinho, escovar os dentes. Hoje, algumas coisas que você comentou, ele já é independente. A gente está trabalhando a independência dele no tomar banho sozinho, porque ele se lava assim, ó. Ele passa o sabonete assim, né? Passa o shampoo, ele se interessa mais pela espuma do que se esfregar. E aí a gente tem todo a gente trabalha muito com visual, né? Mostrando como é o passo a passo e trabalha com ele essa autonomia. Ele já faz realmente xixi sozinho. O cocô demorou um pouco mais tempo de desfraldar, porque ele não conseguia fazer sentado no vaso. Para ele era uma posição específica em um lugar da casa. E aí a gente teve que desmistificar. Ele teve que trazer ele para o banheiro para tentar fazer no banheiro na fralda, para depois tentar fazer com que ele sentasse no vaso. Então, foi um processo bem mais demorado. Foi até quase 5 anos. Mas o xixi foi mais tranquilo, porque a gente comprou um mictóriozinho que era uma diversão para ele fazer xixi ali. Mas tem crianças que passam mais tempo. Adaptou a casa todinha, assim, a gente, né? Em termos de desenho. Recursos visuais, funcionam muito. E hoje ele é bem independente, assim. Isso. Já liga para mim, já diz Pronto, que me ama. Não comia, João não comia sozinho, né? Ele tinha dificuldade. Hoje a gente trabalha muito com ele a coordenação motora fina, porque ele tem uma sensibilidade nas mãos e ele não consegue colocar muita força nos lápis, né? Então, escrever para ele, como a analista dele falou, né? Dói. Escrever muito tempo para ele dói os dedos, porque ele tem que colocar força. É como se ele não tivesse tanta força. E aí, ele tem essa sensibilidade na mão que a gente está trabalhando agora, mas a questão da autonomia da colher, ele pegar na colher e saber comer é um pré-requisito para ele saber escrever. E eu não sabia. Né? É um pré-requisito a pega da colher, esse movimento, né, de almoçar, é o mesmo movimento de pintura, é o mesmo movimento da escrita, né? Então, assim, existem uns pré-requisitos que eu não conhecia, né? Eu achava que era só lá, era natural, né? Como foi comigo, como tem sido com o Arthur. Tudo muito natural. Ele olha, imita, e os autistas, ele tem essa questão de não imitar, por isso que eles têm dificuldade e criam as próprias características, né? Eles têm as coisas que eles fazem para se acalmar. João, ele canta. A gente foi tirar sangue dele um dia desse, e aí ele começou a cantar, chorava e cantava. Ah, Dona Aranha! E a mulher tirando sangue. E aí eu comecei a cantar com ele para acalmar ele. Calma, vai passar. Vamos cantar, vamos cantar. Quando a gente começa a entender que tem coisas que eles fazem para se autorregular, para se acalmar, a gente deixa de olhar de uma forma preconceituosa, né? Porque ele está usando aquilo para se acalmar. E ele usa aquilo porque ele não imita o que é padrão. Ele tem o próprio padrão, entendeu? É isso que acontece. É genético. O autismo é genético, mas não é hereditário, certo? É genético. Se junta o fator genético com os fatores externos, né? Eu não posso dizer que todo mundo... Pronto, na minha gestação eu tive diabetes gestacional. Mas não é todo mundo que tem diabetes gestacional que tem um filho autista. Que eu conheço pessoas que também tiveram diabetes e não tiveram filho autista, né? Só que aí talvez juntou o fator genético com alguma coisa da minha gestação que eu estava vivendo naquele momento que se manifestou. Isso. Não é, que fique bem claro, né? Não é uma diabetes gestacional que define, né? Mas fatores externos também contribuem para a manifestação, né, do autismo. Mas precisa ter o genético também.
como o João, ele está no infantil 5 agora, né? Como ele tem hiperfoco, hiperlexia, o que ele está vendo agora, ele já tem muita habilidade. O que é que acontece? Ele perde o interesse, muito fácil, de algumas coisas. Ele ainda não lê palavras mais complexas, mas palavras simples, sim. Ele tem uma memória fotográfica e o que a gente usa de reforço para ele são letras móveis, né? Como ele gosta muito de letra, né? Eu vou usar a letra para acalmar ele para conseguir o que eu quero. Então, ele faz a atividade, né? Faz aquilo que é trabalhoso para ele, que é o escrever, para poder conseguir a letrinha móvel dele e ele brincar. Então, é essa troca que existe. A gente usa esse recurso e outros recursos de outra coisa que ele gosta também. Pronto. Ele ama miniaturas, bonequinhos de miniatura, né? Ele passou a fase da turma do Mickey, foi para a fase da Patrulha Canina. Só que se ele vê um boneco do Mickey grande, ele se desespera, ele se desregula totalmente. É bem interessante. Mesmo sendo a paixão dele, né? Mais alguma pergunta? Ainda não tocou. Temos uma pergunta ainda. Lá. Patrícia? Tu minha irmã? Sim, tá. A paz do Senhor a todos. A minha pergunta é o seguinte: eu sei a resposta, mas eu quero que você explique o porquê dele gritar, o autista gritar quando a gente dá um não a ele. Pronto. João apresenta essa característica até hoje, né? Ele não grita de ficar gritando, mas o não para ele é como se ele não conseguisse responder a esse não de forma efetiva. No início, ele gritava muito. Qualquer coisa que a gente dissesse, não pode, João, ele fazia, ah! Ele dava um grito alto. Ah! Né, mãe? Ele fazia. E aí a gente começou a trabalhar o não quero, mamãe, eu não quero isso. Em vez de ele me dizer que não queria o suco, eu disse, João, toma o suco, João. Aí ele fazia, quando ele não queria. E aí a gente começou a trabalhar, né, a analista, a analista é a pessoa que supervisiona todo o caso dele, toda a equipe, né? Ela começou a trabalhar com a gente, não quero, mamãe, não posso. E aí, quando ele começou a aprender a dizer, ele diminuiu os gritos. Então, o grito do autista não é falta de educação, gente. Às vezes é o que ele não sabe dizer o que ele está sentindo e ele manifesta dessa forma. Entendeu? Respondi? Mais alguma? Oi, Priscila, paz do Senhor. Paz. Uma vez no História eu vi Micael com João assim no pescoço e dentro d'água, né? E agradecendo a Deus por mais uma batalha vencida. A cada batalha que João vence, como fica o coração dos pais? A gente fica como se tivesse conseguido o que há de mais sucesso na vida da gente. Quando ele começou a comer sozinho, que a gente viu que, pronto, se a gente não tiver aqui, ele vai saber comer, né? Quando ele começou a fazer algumas coisas sozinho, aprender a se vestir, que ele está aprendendo a se vestir, a gente percebeu que estou cumprindo minha missão e tem dado certo, e é uma realização, eu posso dizer, a maior realização que se pode imaginar, né? Porque a gente almeja muito sucesso em muitas coisas. Eu seria muito feliz se eu tivesse esse emprego. E hoje a nossa realidade não é essa. Eu seria muito feliz, eu vou ser muito feliz quando meu filho seguir a vida dele, conseguir ter uma profissão, não precisa ser a melhor de todas, que ele consiga se virar sozinho, fazer uma comida, essas pequenas coisas que é muito natural, né? De se esperar. A gente deixou de almejar coisas muito... para almejar essas coisas pequenas. Ele comer só, ele se vestir só, ele nos dizer o que está sentindo. E vai chegar o dia da escola, né? Eu vou dizer a você, eu vou fazer uma publicação no dia da escola, porque realmente eu anseio por esse dia todos os dias. Pois que Deus te abençoe, eu estou maravilhada. Amém. Sentindo assim grandemente, porque você se transformou nessa mãe maravilhosa, cheia de compreensão, e você vai passar muitas emoções ainda com as batalhas que João vai vencer. Eu creio que não parou por aqui, né? Temos muito ainda para viver, muito ainda o que enfrentar, e a gente só pede a graça e a sabedoria de Deus, porque a gente sabe que o nosso dono está no controle de tudo. Então, a gente pede a Ele, Senhor, me ensina como é que eu faço para Ele fazer isso,
Né? Qual é a estratégia que eu devo usar? Porque, às vezes, eu falo como eu falo com o Arthur e ele não entende da mesma forma. Eu tenho que usar outros artifícios para ele entender. E aí, quando eu uso, aí ele entende. Graças a Deus. Amém. Tocou a sirene. Eu agradeço, irmãs, a oportunidade. E, mais uma vez, eu me disponibilizo, né? As meninas têm meu WhatsApp. Quem quiser conversar comigo, eu amo falar sobre o autismo. Eu sei muito do autismo do meu filho, né? Mas eu aprendo muito com outras mães, porque nenhum autismo é igual. Então, eu aprendo quando eu converso com outras mães também. E se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, disponível demais. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmã.